retorne um boolean se a capa contém essa URL. Daí eu passei para ele essa URL aqui. Se não conter essa URL inicial, me retorne falso, tá? Me retorne um boolean se a capa contém essa URL, me retorne um boolean verdadeiro se a capa URL contém essa URL. Se não conter essa URL inicial, me retorne falso. Ou seja, se o valor que estiver dentro do nosso banco de dados for essa aqui, que vem do bunny, a gente não precisa tomar ação nenhuma. Senão, a gente vai fazer um tipo de ação que é deletar a foto do banco de dados para depois subir uma foto para o banco de dados, beleza? Então, vou mandar para ele aqui, vou esperar ele retornar para nós o código, beleza? Ó, ele já está checando se a capa é igual à capa URL, se ela for igual essa parte aqui, ele vai retornar um verdadeiro ou falso. Vou copiar aqui, vou colar o código inteiro e vou salvar aqui. Por algum motivo ele não está deixando salvar o código inteiro. Então vou pegar só do meio aqui, ó. Só esse meio aqui. E aqui tá igual. Só vou fazer aqui, clicar e desclicar para ele voltar. Vou adicionar aqui no meio. Vou dar uma correção aqui e salvar, tá? Não sei porquê, mas deve ser algum bug das últimas atualizações do Flutterflow. Então agora ele vai checar se a minha base URL é essa, senão a gente vai fazer uma ação, tá? Já chequei aqui, deu certo. Então vamos fazer isso aqui, ó. Quando eu for salvar, a primeira coisa que eu quero saber é se a gente tem essa capa URL que vem do banco do bunny ou não. Então vamos lá, no OnTap, vou adicionar uma conditional. Essa qual é a conditional? A mesma que a gente acabou de criar. Custom function, check bunny URL. Qual que eu vou passar? Vou passar a capa URL que vem do nosso... agora ser chato, viu? Um componente, ele é do tipo image URL. Agora, daí a gente não consegue utilizar ele aqui, tá? Mas deixa eu fazer o seguinte, vamos lá no código, deixa eu ver aqui no código, e agora em vez de ser o capa URL uma string, vai ser do tipo imagePath, tá? Que vai ser basicamente a mesma coisa. Vou aqui salvar, vamos ver se vai funcionar da mesma forma, beleza? Vou voltar aqui e vamos terminar. Então vai ser aqui nossa custom function, check bunny, a capa URL vai vir do nosso componente parameters, que é a mesma que a gente usa ali na capa do thumbnail, tá? E aí eu vou dar um confirm. Só para a gente saber, eu vou colocar aqui uma informação, ó, information true e aqui do lado information false, beleza? Eu quero saber se a gente clicar em salvar alteração vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Então, primeiramente, a gente tem que fazer esse teste ali. A gente vai até, sei lá, umas 8, 9 horas de novo hoje, tá? Para a gente poder adiantar bem e tentar terminar até o final de domingo ali. Deixa eu ver uma coisa aqui para a gente tentar colocar isso aqui no início, tá? Mudei o alignment para cima e o children alignment para cima também, para que apareça esse bottom sheet na parte de cima, beleza? Deixa eu voltar aqui para nossa aplicação. Então a gente vai fazer um teste inicial ali só para saber se a URL ela veio do bunny ou não, tá? Beleza, Tchu? Ela veio do bunny, tá? Ok, agora vamos testar se ela não vem do bunny, né? Então eu vou copiar aqui, deixa eu ver qual que é o vídeo. É o último vídeo que a gente postou, esse aqui, né? Então eu vou copiar e vou digitar qualquer coisa aqui, tá? Então vai ser live.uniatom.space. Ele tem que me retornar que é um false agora, tá? Então eu tenho que voltar lá para carregar o banco de dados.
Ele vai dar um erro aqui, mas não tem problema. Vou adicionar e eu quero ver. Falso. Beleza, então ele está pegando certinho, está sabendo se é do Bunny ou não é. Aí agora vocês vão entender o porquê. Eu vou voltar aqui a capa, beleza. Voltando aqui, já voltou a capa, ok. Vou clicar aqui para alterar. E agora, qual é a programação que a gente vai fazer? Primeiro cheque que eu vou fazer é, a URL é do Bunny? Se é do Bunny, eu não preciso fazer nada porque está armazenado no storage deles. Aí eu vou fazer um outro check aqui se for true, né? Se for false, não vou fazer nada. Se for fazer true, se for a capa for do Bunny, eu não preciso fazer nada. Se a capa não for do Bunny, eu vou ter que fazer um outro. Na verdade, primeiramente eu tenho que fazer dois check aqui, tá? Vou clicar com 3 pontinhos, copiar variable, vou clicar no lapisinho, conditional, vai ser um combine conditional, ou seja, tem duas condições. Primeiramente, eu quero saber se a capa URL i7, ou seja, ela está setada, porque pode ser que não tenha nada, deu algum erro lá e a gente não tem capa nenhuma. E aí sim, se ela for bunny, se o bunny for verdadeiro, ou seja, a capa tem que estar setada e ela for do bunny, se ela for do bunny, a gente não faz nada. Se ela não for, a gente vai fazer um outro check. Por quê? Eu quero saber se essa capa veio do banco de dados. Então, qual que é? Vai ser uma conditional, uma combine conditional. Primeiramente, eu tenho que saber. Na verdade, aqui é só uma single, porque aqui eu já estou checando se ela é. Apesar que aqui ela pode ser falsa, tanto para o capa URL quanto para cá, né? Então, sim, eu tenho que fazer um combine conditional, tá? Combine conditional. A primeira é a capa URL e set, ou seja, ela está setada. Depois, eu tenho que saber se ela está setada, é porque ela já veio do banco de dados nosso. Então, voltando atrás, pessoal, só porque eu estou mostrando para vocês como que realmente funciona no dia a dia, tá? Eu estou pensando e falando com vocês ao mesmo tempo. Eu não fiz esse sistema antes, estou fazendo agora. Então, eu não parei, eu vou pensar e vou fazer assim. Estou pensando conforme a gente está conversando, tá? Então, sim, eu só preciso saber se a capa URL é 7, porque se a gente está com uma URL válida e ela não é do Bunny, só pode ser do nosso servidor, beleza? Se a capa URL i7, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou vir aqui, adicionar uma action e vou usar essa action chamada delete, tá? Ó, delete data. De qual banco que eu vou usar, qual tipo? Vai ser do tipo Supabase. E aí, qual que é a URL que eu quero deletar? Quero deletar o capa URL. Por quê? Porque eu vou deletar essa capa do meu banco de dados e vou substituir pela essa nova capa que a pessoa escolheu. Porque senão a pessoa vai escolhendo capa, capa, capa lá, a gente vai estar com 10 capas desse vídeo e a gente não está usando essas 10 capas. Então a gente apaga primeiro para depois fazer o novo upload, beleza? Então se a capa URL é 7, eu vou deletar essa capa do nosso banco de dados e depois eu faço a ação de upload. Então volto aqui, upload save media, ok? Vai ser aqui Supabase, qual que é o bucket? Capa e o folder capa. E qual é o media type, né? Da onde que ela vem? Vai ser o do uploaded media, que vai estar no widget state do nosso local file, beleza? Aqui eu vou mostrar o show snack bar, o nome eu vou dar up supa capa, beleza? E aqui embaixo, aí eu vou fazer a atualização para o nosso banco de dados, beleza? Se a capa é 7 e ela for do Bunny, a gente não faz nada, senão a gente vai para cá, se ela é 7 a gente faz aqui. E na verdade esse upload, eu vou copiar cut action chain e a gente tem que colocar aqui embaixo. Por quê? Se essa capa ela for do Bunny, se ela for do Bunny, a gente não precisa fazer essa adição extra. Se ela não for do Bunny e for do nosso banco de dados, a gente vê se ela está setada. Se ela está setada, a gente apaga e depois a gente faz o upload para o banco de dados e depois a gente vai atualizar o nosso banco de dados. Então, esse é o fluxo. Primeiro eu checo se é Bunny. Se é Bunny, não preciso fazer essa action adicional. Se ela não for, eu faço o delete, depois subo para o banco de dados. Aqui embaixo a gente vai fazer um Supabase, né? Vai ser um update row, vai ser na tabela vídeos, vai ser o matching row. O que é o matching row? O matching row é eu quero fazer um filtro para saber qual linha do banco de dados e da tabela que eu quero pegar e fazer essa alteração. Então eu estou escolhendo aqui a tabela vídeos, vou fazer o filtro, né, aonde o ID é igual ao
vídeo ID, que vem o vídeo ID da nossa tabela de vídeos, beleza? Que a gente passou na hora que a gente abriu o alterar foto. Qual que é o campo que eu quero atualizar? Eu quero atualizar o campo chamado capa URL. Da onde que vem, qual é o valor que eu quero atualizar? Eu quero atualizar a nova URL da capa. Então, vou clicar aqui no seletor de variáveis e vai vir aqui do nosso widget state de upload file URL, tá? Então, a gente selecionou a imagem, fez o upload para o banco de dados retornou essa URL para nós e agora a gente está atualizando a nossa linha de vídeos na tabela vídeos, beleza? Então, é isso que a gente está fazendo agora. Uma vez que deu certo, a gente vai adicionar aqui um state, tá? Um app state, e ele vai atualizar também a página onde contém ele, né, para que ele possa mostrar a nova imagem. E por último, eu vou dar um dismiss, né, que é para fechar esse componente aqui, beleza? Então, alterou, fez todas as coisinhas, ele vai voltar para o vídeo, é para ele atualizar aqui. E depois que fez essa alteração aqui, né, a gente completa, senão a pessoa só vem aqui e fecha. O correto, na verdade, é que se ele já só atualizou a foto, não sei se ele volta para cá ou se a gente já fecha direto, né? Eu acho que a gente pode, deixa eu pensar, alterou a foto e ele quer alterar uma outra coisa de repente depois. Então vou deixar por enquanto assim, para ele voltar para essa página. Vamos ver como ficou o nosso fluxo e se deu certo, beleza? Se alguém tiver uma dúvida, é só mandar aí. Vamos testar. Vou selecionar essa capa aqui. Vou clicar aqui para alterar. Upload imagem. Aqui na galeria. Vou selecionar essa foto aqui. Abrir. Beleza. Salvar a alteração. Ele está desabilitado aqui. Deixa eu ver uma coisa. E, na verdade, aqui, se ele estiver is not set, tá, pessoal? Peço desculpa. Aqui is not set. Ele tem que estar, não pode estar setado. A cor eu vou deixar aqui essa cor alternate. E aqui pode ter um prime color normal. E ele vai ficar assim, ó, quando estiver desabilitado, beleza? Então aqui quando ele tiver com o upload local unset, aqui ele vai estar desabilitado. Quando tiver set, a gente vai deixar ele habilitado. Selecionar aqui, alterar a imagem. Ó, tá vendo que ele está desabilitado? Porque a gente não selecionou nenhuma imagem. Se eu vir aqui fazer o upload, vai selecionar a nossa imagem aqui. Agora sim apareceu. Agora eu vou clicar em salvar. Fechou. Alterei a nossa foto aqui. Posso fazer a alteração que eu desejar aqui. E depois eu volto aqui pro... não quero fazer alteração nenhuma, é só a foto. Fecho aqui. Ele vai aparecer para nós aqui também. Tá bom? Então fizemos o nosso sisteminha aqui de alterar. E aí é interessante que nós alteremos também dentro do banner, tá? Para nós alterar aqui também a nossa imagem, a nossa capa aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa API aqui do set thumbnail, tá? Então vou pegar aqui, vou colocar o nosso library ID, que é o padrão. Pegar o library ID, já vou deixar setado aqui para ficar mais fácil. O vídeo ID a gente vai pegar lá do nosso banco de dados e a thumbnail, a URL eu vou deixar aqui também. Eu sempre coloco os valores aqui para que a gente já possa pegar a nossa chamada API aqui de forma mais fácil, tá bom? Então, beleza. Então, aqui eu tenho o nosso request type, que vai ser do tipo post. Vou copiar aqui a nossa URL, beleza? Nossa URL.
vou aqui no Flutter Flow, vou na nossa chamada API, vou adicionar uma nova chamada, vai ser um Create API Call, vai ser update capa, deixa eu colocar o padrão aqui, bunny, update capa, vai ser do tipo post, vou colar a nossa URL, nós vamos ter dois headers aqui, deixa eu confirmar, dois headers, então vou copiar já os headers aqui. A gente pode fazer grupos, tá? A gente pode já agrupar para não ter que ficar colocando o mesmo header, mesmo URL base, mas por enquanto, para fins didáticos, vamos fazer isso aqui. Então, application. E aí a gente vai ter duas variáveis, né? Aqui vai ser o vídeo ID e o thumbnail URL. Então, vou colocar aqui o vídeo ID e aqui vai ser a capa URL, tá? Vai ser ambos do tipo string, não vamos deixar nenhum valor como default e não é uma lista. Aonde eu vou passar o vídeo? O vídeo vai estar aqui, ó, depois do vídeos, né? Que vai pegar o ID. E daí depois ele passa o thumbnail, interrogação, thumbnail URL igual ao URL que a gente vai passar. Então, o vídeo ID, a gente vai colocar aqui, ó, onde está o 55. Tá vendo que eu coloquei aqui, ó, no parâmetro vídeo ID 555, só para a gente poder identificar. Você pode colocar qualquer número para você identificar. Então, colocar aqui entre chaves, vídeo ID, e agora nós temos a URL. Então, vai ser capa URL. Tá? Estou pegando essa capa URL daqui e esses parâmetros já veio da URL base. Tá? Então, vamos testar. Vou passar aqui o vídeo ID desse próprio vídeo mesmo que a gente atualizou aqui. Ó. Deixa eu pegar ele. Para confirmar. É esse vídeo aqui. O vídeo ID dele é esse aqui, ó, vídeo ID, vou copiar. Ou a gente pode pegar do nosso próprio banco de dados aqui, ó, para facilitar de repente. Vídeo ID, vou copiar ele, vou vir aqui no Flutter Flow, colocar, e a capa URL. Como a gente acabou de salvar a nossa capa URL aqui, ó, já vou copiar ela aqui só para a gente fazer o teste inicial, tá? Vou testar a nossa API para ver se vai dar certo. Beleza, ó, sucesso, true, mensagem ok, status 200. Então, vou deixar aqui, sucesso já veio, a mensagem, vou deixar aqui. O status code a gente já tem lá também, tá? Message. E, ok, vamos adicionar isso aqui. Vamos ver como ficou lá no nosso bunny, né? Vamos atualizar a nossa página aqui. E agora já apareceu aqui a thumbnail dessa daqui, tá? Se eu vier aqui, a thumbnail continua, vamos ver como ficou a thumbnail aqui, ó. Agora a thumbnail, ela fica com o nome do nosso arquivo lá, tá? Então, na verdade, ele continua como thumbnail e dá um outro nome aqui. A gente poderia utilizar isso aqui também, mas não sei se é interessante a gente fazer isso agora, beleza? Então, vou deixar só assim, porque a gente já salvou o nosso banco de dados mesmo. Então, claro que a gente poderia economizar banco de dados, né? Fazendo isso, pegando e salvando esse vídeo, mandando para a Bunny, ela faz esse upload dentro do próprio sistema dela, e aí a gente só pega de novo. Mas ele teria que entender o padrão que ela utilizou aqui nessa URL dela. Eu sei que aqui é o padrão, esse aqui é o código, é o ID do vídeo, e esse thumbnail, esse 9, que eu não sei de onde que ela tirou. Tá? Deixa eu ver se aqui na nossa URL tem alguma coisa que faça referência. Ó, não tenho nada, então eu não sei da onde que ela tirou esse valor. Então eu teria que tentar entender para depois pegar e fazer isso diretamente, tá? Então não vamos se preocupar com isso agora, é só um detalhezinho. Claro que depois tiver muita gente, muitos vídeos, aí tudo que a gente fizer para otimizar é melhor, mas por enquanto não. Então fizemos nosso sistema de alteração da capa. Agora nosso informação para atualizar aqui, descrição, hashtag, essas coisas. Então quando eu clicar em salvar a alteração, eu vou adicionar uma action, que vai ser um update ao nosso banco de dados, tá? Vai ser um update row, que vai ser no nosso banco de dados de vídeo, né, nossa tabela de vídeos. Mesma coisa, qual que é o match row? Vou adicionar aqui aonde o ID é igual
ao ID, vídeo ID que veio do nosso componente parameters, e o usuário ID é igual ao usuário logado para a gente poder só certificar isso, beleza? Então, quais são os campos que eu quero alterar? Vai ser aqui título, descrição e hashtag, né? Porque a imagem a gente já fez alteração lá, o título, descrição e hashtag. Então, no título, da onde vem o título? O título vem daqui. Posso tanto ir lá no Edit State e selecionar o título, ou se eu tiver uma visibilidade aqui, eu posso só clicar aqui no seletor de variáveis e clicar no campo que eu quero selecionar. Ou posso ir na forma padrão, seletor, venho aqui no Edit State e seleciono aqui hashtag, tá bom? Então, tem essas duas formas. Uma vez que a gente fez isso, fez a alteração lá, salvou no banco de dados, né? Fez a alteração, a gente pode vir aqui e adicionar uma nova action de dismiss, né? Então, colocar aqui só um snack bar para dizer para a pessoa que foi feito com sucesso, né? Alteração realizada com sucesso. E aí, logo após, eu vou dar um dismiss aqui, tá bom? Vou dar um dismiss. Só para fechar aqui e a pessoa volta lá para a página de informações. Então, esse é o fluxo completo. Vamos fazer o teste aqui. Agora a gente vai usar bastante o update, tá? Para a gente poder fazer os updates lá das curtidas, entre outras coisas do nosso projeto. Voltaremos aqui no perfil. Vou clicar aqui no nosso último vídeo. E aqui eu vou colocar aqui, por exemplo, teste 3 e teste 3. Vou vir aqui em salvar a alteração, fez, deu que deu certo. Se eu clicar de novo aqui, pronto, apareceu as alterações que a gente fez. Se não quiser alterar, volto para cá. Então já está feito o nosso CRUD aqui de fazer aparecer fazer o update das informações ali, tá bom? Aqui a gente vai agora fazer o update, a gente tem que fazer o update para mostrar as atualizações, mas a gente vai fazer o nosso próprio sistema de visualizações, tá bom? O que mais? Deixa eu ver o que a gente pode fazer agora. Vamos fazer então o sistema de visualizações, tá? Não tem uma forma exatamente, como que eu posso falar? Tem várias formas que a gente pode fazer isso, porém, teria que analisar qual que é a melhor forma para poder fazer isso. Por quê? Porque envolve regras o algoritmo de como você quer fazer, né? Por exemplo, toda vez que eu mudar de página, eu já vou contabilizar uma visualização para a pessoa, ou ela vai ter que assistir o vídeo durante um tempo para depois contabilizar essa visualização, tá? Inicialmente, eu vou colocar aqui, a pessoa entrou na página, né, chegou, viu ali, ela já contabiliza uma visualização, porque o que eu acho que a gente pode fazer depois, só que tem que fazer alguns testes, a pessoa assistir o vídeo por pelo menos 5 segundos, por exemplo, para depois contabilizar uma visualização. Ah, beleza, contabilizou, passou 5 minutos, conta uma visualização, tá? Aí se o vídeo acabar e voltar de novo, vai mais 5 segundos, aí conta mais uma visualização. Isso é um pouco mais complexo e daí vai dar regra de negócios do próprio, a regra de negócios da sua aplicação. Nesse caso, eu vou fazer mais simples por enquanto, de forma didática. Depois que a gente terminar o projeto e eu ver que tem necessidade, a gente volta e faz um aprimoramento dessa situação, tá? Então, o que eu vou fazer? Toda vez que eu entrar e mudar de vídeo, eu vou colocar que a pessoa vai receber uma visualização, tá bom? Eu sei que depois a gente vai ter que alterar isso aí. Ou a gente utiliza o próprio sistema de visualizações do Bunny, que é a pessoa vai entrar no aplicativo, viu o vídeo uma vez, viu duas, três, quatro, ele vai contabilizar a quantidade de vezes, o tempo de visualização, mas a quantidade de visualização é uma única vez quando ele abre aquele vídeo pela primeira vez com o app aberto. Fechou o app, abriu de novo, assistiu o vídeo, aí conta mais uma vez, tá? Então, depende muito do qual é a forma
que você quer mostrar essas visualizações e contabilizar. Inicialmente, vamos fazer uma forma simples, que é a pessoa abrir o vídeo, vai contabilizar. Então, o que acontece? Quando a gente entrar no vídeo, a gente já vai fazer um update lá no banco de dados para adicionar mais um à nossa contabilidade de visualizações, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou vir aqui um update row, né, que é do Supabase. Vou selecionar minha tabela de vídeos. No Match Rows, o que eu vou fazer? Eu quero que o ID seja igual ao ID do vídeo que está rolando ali naquele momento, né? Então, é isso que eu quero fazer. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse valor da onde? Deixa eu ver uma coisa aqui, porque aqui a gente está no Page View, o Page View está aqui e o nosso container está aqui embaixo. Então, a gente tem que ter essa chamada aqui nossa chamada ao banco de dados tem que englobar também o nosso menu aqui, que senão não vai fazer sentido, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito, vou dar um Wrap Widget, vou englobar com um container, vou colocar esse container aqui como 100% por 100%, só para a gente poder agora passar essa chamada ao banco de dados. Vou vir aqui no X que é um Ctrl X e vou colocar nesse container maior para que todos os itens abaixo tenham acesso ao meu banco de dados, tá? Aqui agora no meu Page View, eu venho aqui e atualizo ele para mostrar o vídeo que vem dessa chamada API lá de cima, tá? E aí o resto continua igual. Agora eu quero fazer o update aqui então, né? Então vai ser o vídeo, o match row vai ser o ID é igual. Eu vou selecionar os vídeos que vêm do meu banco de dados e aí eu vou pegar aqui, ó. Agora a gente começa a entrar naquela aula bem importante que eu falei lá, que é de index, indexet e tal. Então a gente está chamando o banco de dados e estou pegando todos os vídeos que eu tenho lá, né? Então estou pegando todos os vídeos que tem lá. E aí ele coloca em formato de páginas ali para mim esses vídeos. E para cada vídeo que está rolando naquele momento, eu tenho o index daquele vídeo, né? Então o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar aqui, ó, o index at index, tá? O item at index, ou seja, o item naquele index vai ser igual a um index específico, ou seja, eu quero saber qual é o index específico daquele vídeo que está tocando. E como eu sei, quando eu crio um page view, ele me dá aquele index através do index da página, tá? Então, vai ser aqui, ó, o specific index. Qual que é o index? Eu vou no seletor de variáveis e vou vir aqui, ó, no nosso widget state. E agora nós temos aqui, ó, o page view corrente index, ou seja, se eu tenho 50 páginas e eu estou no page view, está na página 30, ele me retorna que esse index é o 30. Então eu sei que o vídeo que eu estou assistindo está no index 30, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, page view corrente index. E o que eu quero pegar desse filtro? Eu quero pegar o ID, tá? Porque eu quero fazer a atualização da quantidade de visualizações do vídeo do index atual, tá? Então, fiz o filtro aqui do ID. Nesse caso, nós não vamos usar o usuário ID é igual o authenticated user, por quê? Porque qualquer pessoa que esteja logado ali pode estar vendo o vídeo, tá? Então, eu quero contabilizar só as visualizações ali, beleza? Depois, com regra de negócios, aí você faz, só vou contabilizar visualizações se a pessoa estiver cadastrada na plataforma, alguma coisa assim, tá bom? Porque senão pode ter muitos robôs que vai fazer algumas alterações ali, etc. Então, qual que é o campo que nós queremos alterar? Agora nós queremos alterar o campo chamado visualizações, certo? Como que eu vou fazer para isso funcionar? Eu tenho que pegar qual é o valor atual que está no banco de dados e passar um mais um, né? Ou seja, mais uma visualização. Então, é isso que eu tenho que fazer. Então, como que eu vou fazer isso? Nós vamos utilizar algo chamado Code Expression. Primeiramente, eu vou vir aqui em cima, vou fazer do zero para ficar mais claro. Então, vou usar uma Code Expression, tá? Que é
é um widget que faz expressões, né, de matemática, de adição e etc. O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar um argumento, tá? O argumento é tudo que é uma variável que ela vai mudando conforme a necessidade e ela recebe sempre um tipo. Qual que é o tipo da variável que a gente vai receber? Como a gente sabe aqui no banco de dados, a gente setou as visualizações como um inteiro, né? Então ele é um inteiro. Então a gente sabe que é um número e é inteiro do tipo integer, tá? E eu vou selecionar ele. Da onde que eu vou selecionar ele? Da minha própria tabela do vídeo do banco de dados. Então eu tenho que pegar de novo essa informação. Assim como eu peguei o ID do vídeo que a gente está assistindo agora, eu agora quero pegar as visualizações que ele tem. Então eu vou clicar aqui, eu vou no vídeo, tá? Que vem do banco de dados e eu quero saber qual vídeo específico que eu estou falando. Então, eu estou falando do vídeo o item at index, o specific index, e qual é o index? Vai ser do widget state do page view corrente index, ou seja, da página corrente que eu estou assistindo aquele vídeo. Aí eu vou vir aqui embaixo e vou em visualizações, tá? Então, selecionei as visualizações atual que está no meu banco de dados. Agora, o que eu vou fazer? Eu dei o um nome aqui para esse argumento de var1. Posso vir aqui e colocar visualizações, tá? Então, fica a teu critério. Eu deixo sempre var1 mesmo, que eu já sei que é assim, mas pode dar o nome que você quiser. Esse nome aqui eu vou utilizar aqui. Então, eu vou dar aqui, ó, var1, que ele está pegando a quantidade de valores de visualizações que está no banco de dados, que a gente selecionou aqui, e eu vou adicionar mais um. Ou seja, toda vez que eu ver aquele vídeo, ele vai adicionar mais um, tá? E eu sempre tenho que clicar aqui, ó, check errors. Aqui eu tenho que ver qual é o retorno que ele vai me dar. Então, ele está me retornando o inteiro também. Então, clico em check errors, vai verificar se essa expressão está correta. Se estiver correta, ele vai retornar verdinho ali e a gente pode clicar em confirm, tá? Então, a gente fez o quê? A gente selecionou o vídeo 3. Ah, então vou atualizar que eu ganhei mais uma visualização nesse vídeo 3. Então, eu tenho que saber qual é o índice desse vídeo. Então, a gente tem isso através do nosso page view. E a partir disso, a gente consegue atualizar o banco de dados do vídeo específico que a gente está assistindo. Tá bom? Então, agora a gente vai fazer o mesmo processo para quando eu estiver voltando o vídeo, né? Porque eu posso ganhar visualização tanto indo para o vídeo da frente ou para o vídeo de trás. Vou fazer isso da mesma forma. Vou fazer do zero, mas para que vocês possam vocês saibam, a gente poderia simplesmente clicar nos três pontinhos, copiar essa action, voltar aqui, né, no outro botão e colar, tá? Então, tem que ser sempre antes dele mudar de página, tá bom? Antes dele mudar de página, a gente faz essa alteração aqui, que senão sempre vai dar visualização para o próximo vídeo. Então, eu atualizo o vídeo atual e depois eu mudo de páginas, tá bom? Então, a gente fez isso, mas eu vou fazer do zero aqui para vocês fixarem bem, tá? Então, vou adicionar uma nova action, vou subir ela, porque ela tem que ser antes dele mudar de página. Isso aqui é a página, a action para mudar de página. Então, aqui, a gente vai vir aqui em